diferença entre a venda consultiva e a venda empreendedora? Há 2 semanas eu estive na ATD e eu fiz um vídeo que teve bastante repercussão porque eu criticava a utilização de conceitos muito antigos para uma venda que precisa ser modernizada. Tem uma coisa que eu grito aos 4 cantos, que é: o mundo mudou, a maneira da gente se relacionar mudou, a maneira da gente comprar mudou e a maneira de vender, gente, precisa de mudanças também. Então, muitas vezes eu vejo treinadores de vendas, sejam palestrantes, instrutores ou pessoas de empresas que contratam até consultorias, se apegando a conceitos muito antigos e tratando o vendedor, de forma até infantil. Então, eu primeiro sugiro que seja feita uma revisão da literatura, então tem muita gente boa surgindo por aí, O próprio Spin Selling, que apesar de muita gente já falar sobre isso, ainda é pouco conhecido. A gente tem o Aaron Ross falando um pouco de venda previsível, a gente tem o Challenger que tem chegado, e que as pessoas têm comentado muito sobre essa nova metodologia, mas o principal é a gente entender que o desafio é cada vez mais, principalmente, ou melhor, somente na venda B2B, você fazer uma migração da venda consultiva, que é aquela venda onde você se posiciona como aliado do cliente na sua tomada de decisão, ou seja, você fica ajudando o cliente a tomar a melhor decisão, e se posicionar como um vendedor mais estratégico, que é uma venda empreendedora. E o que é essa venda empreendedora? Na venda empreendedora, o seu produto, ele deixa de ser simplesmente algo que o cliente vai comprar para fazer parte da sua cadeia produtiva, ou seja, eu consigo posicionar o meu produto como algo que agrega valor ao negócio daquele cliente. E para isso eu preciso, inclusive, ampliar a minha atuação. Eu não posso mais focar, se eu vendo um produto de TI, somente na área de TI. Eu preciso entender que impacto aquilo vai ter nas vendas daquela empresa. Até um produto de RH que eu vendo, eu não posso mais olhar somente para os impactos que aquilo vai ter na clima e cultura, mas como é que isso vai ajudar essa empresa a crescer e se tornar melhor, tanto para os seus clientes internos quanto para os seus clientes externos. Ou seja, eu deixo de ser um fornecedor, eu deixo de ser um vendedor ou consultor, enfim, e me torno cada vez mais um parceiro estratégico. E aí eu saio daquela discussão de ganha-ganha, perde-perde, todo o resto, onde a gente trata a venda como um negócio onde o vendedor está de um lado e o cliente está do outro, e a gente passa a olhar sobre uma mesma perspectiva. Por quê? Porque se o meu cliente cresce, eu cresço junto com ele. Ou seja, a minha preocupação não está em simplesmente positivar uma venda, mas em fazer com que o meu cliente cresça para que eu possa crescer junto com ele. Essa é a principal diferença sobre esses 2 aspectos, e eu acho que esse é um tema que precisa ser cada vez mais abordado quando a gente fala da venda B2B. Já na venda B2C, que é um outro ponto também que se discute muito, ficar batendo na técnica de vendas, como se simplesmente o vendedor precisasse fazer uma abordagem, fazer uma sondagem, apresentar um produto, negociar e fechar, também não cabe mais nos dias de hoje. A gente sabe que a venda, por mais que didaticamente a gente use os passos, ela é uma construção. Então a gente fala cada vez mais em diálogo, nesse caso consultivo, onde o vendedor do varejo, ele se posiciona ao lado do cliente para aí sim ajudar na melhor tomada de decisão. Então é muito importante que a gente entenda que todo esse processo de digitalização, ele está ficando cada vez mais para trás. A gente não fala mais de era digital, a gente está falando de uma era cada vez mais da singularidade. Então, muito mais do que mecanizar a venda no varejo, eu tenho que fazer com que aquele cara que está na ponta pense, sinta, se coloque no lugar do cliente e atue ajudando esse cara a fazer a melhor compra. Por quê? Porque satisfação do cliente, que é algo que acontece na hora, é completamente diferente de sucesso do cliente. Um exemplo simples: você vai numa loja para poder comprar uma roupa de festa. Na hora você vestiu, o espelho da loja ajudou você a ficar linda e maravilhosa, mas o vendedor não perguntou, como é que seu marido ia, se você tinha um sapato que combinasse, se a bolsa estava ok, se você ia fazer uma automaquiagem, se você ia contratar alguém. E quando você faz a produção em casa, não fica boa. Eu saí satisfeita da loja quando eu fiz a minha compra, mas eu não consegui atingir o sucesso que eu queria com a compra daquele vestido. Então, assim, são alguns conceitos que são simples, mas que trazem muito mais um conceito de humanização e de singularidade à venda no varejo. Então essas são 2 dicas que eu estava devendo para vocês, então promessa, dívida, estão aqui elas. Claro que esse assunto para a gente discutir aí numa longa jornada, mas eu queria fazer essa provocação para que a gente começasse a olhar tanto a venda B2B quanto a venda B2C com outros olhos, afinal de contas, se o mundo mudou, se a maneira de se relacionar mudou, se a maneira de comprar mudou e se a maneira de vender precisa de mudanças, a maneira de treinar as equipes comerciais também precisa. Valeu? Beijo!